tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta e o programa hoje nós vamos falar de vinho aqui, vamos falar de uma participação muito importante da Vinícola Góes. E como é que a gente faz inicialmente? A gente já mostra aqui os nossos convidados, que assim já começa a compartilhar, já começa a parecer positivo e tal. Hoje estamos recebendo aqui Luciano Lopreto da Vinícola Góes, o Fábio Góes, que é enólogo, e o nosso José Carlos Moroni Garcia. Hoje a gente vai comentar vinho, tá? Meu Deus. Vida dura, hein? Contente de estar junto aqui desse Acho pessoal. Tá ok o microfone? Tá Não, fechado? Opa, aí, Opa, garoto. Ficou emocionado com o vídeo, Não, né? não, fico feliz de estar aqui participando junto com eles, empresários aí de São Roque que estão colocando o nome da nossa cidade no exterior agora, isso é muito bom. Isso é muito bom. Luciano Lopreto, boa tarde, Luciano, prazer em recebê-lo aqui, hein? Boa tarde, Vander. Boa tarde ao amigo espectador, internauta. Um prazer para nós também estar aqui, participando do seu programa, cada vez mais visto, cada vez mais ouvido na nossa terra e na nossa região. Falando um pouquinho desse mundo bacana que é o mundo do vinho, das coisas boas que estão acontecendo na nossa região, na nossa terra, na nossa empresa, enfim. Vai ser uma tarde bem legal. Vai ser bem legal. E o nosso enólogo Fábio Góes. Obrigado pela presença, Fábio. Boa tarde, Wander, boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço e vamos trocar bastante informações aí, bater um papo sobre esse mundo dos vinhos aí. Pô, deve ser bom ser enólogo, bebe o dia inteiro. É uma das únicas profissões que chega às 7h30 da manhã, já pode experimentar um pouquinho, né? Cadê o cara aí? 7h30 da manhã, tá já logo cedo. Tem Mas que experimentar. o enólogo tem que tomar bastante vinho. Não, na verdade, aquela coisa do pão, do queijo. Na faculdade a gente aprende a cuspir, né? Então você prova, põe na boca, faz todo o trabalho dentro da boca e põe fora. E não engole? Não, mas no dia a dia, até para você ter uma percepção ainda maior com retrogosto, quando você ingere o vinho, que vem esse último sabor também na boca, aí você engole esse vinho e vai equilibrando aí a sua boca e vai acostumando, né? Então não tem problema aí consumir um pouco. Você se vê, né, Luciano? Um vinho tão caro e os caras não bebem. Toma que cospe, né, meu? Dá uma certa dorzinha no chega coração. dia que começa 10 da manhã, para meio-dia, degusta 40 amostras de vinhos. Aí se você consumir todas... Já altera. E entre uma prova e outra, é um pãozinho e normalmente é um pãozinho que seja salgado, que não tenha sabor assim, que predomine na boca, né? Ou uma bolacha, água e sal, senão a água também. Aí já limpa a boca e você já consegue degustar o próximo. Pô, a gente vai falar aqui, mas antes quero começar. Ó, quem entrou aqui para acompanhar a gente, o Genival Nunes. Seu Genival Nunes trabalhou muito tempo na coletoria, né? E aí, quando ele falou, como é que tá a programação da semana? Aí eu falando, tal. Aí quando eu falei que você vinha aqui, Luciano, ele falou assim, poxa vida, o primeiro emprego do pai dele, o Zé Carlos, foi trabalhando comigo na coletoria aqui em Mairink. Aí ele falou assim, ó, manda um abraço pro Luciano. Falou que a coletoria tinha uma verba lá para comprar produtos de limpeza, alguma coisa lá pro cafezinho. E nessa verba dava para contratar um office boy, entendeu? E aí ele falou, poxa, quando o seu Luciano falar, fale que o pai dele começou com o seu Genival Nunes, trabalhando em Mairink na coletoria, e falou que era um garoto bem esforçado, que depois começou a fazer até o caixa lá, ajudar, e falou para passar esse recado para você. Poxa vida, um abraço pro seu Genival, tenho certeza que o papai vai ficar muito feliz em saber que ele está acompanhando a gente, que mandou esse abraço para ele. Vou mandar, seu Genival, pode deixar. É isso aí. Conhece o Genival? Você morou... Ah, não, o Reginaldo que mora perto dele na Esplanada. Isso, mas eu também, na época da minha avó, principalmente, ficava sempre lá, né? É isso daí. Bom, como é que você entrou para esse ramo do vinho, Luciano? Porque você já passou em outras atividades, né? Pois é, a gente já fez algumas coisas na vida, né, Wander? Eu já tive experiências no mundo das bebidas, na Ambev, um pouco também com a parte de cosmética na Natura, mas foi a partir de um convite. Eu estava na Argentina ainda na época, na Natura eu fiquei alguns anos no Brasil, outros na Argentina, e numa dessas vindas a São Roque encontrei até o Cláudio, num evento, e começamos a conversar sobre o futuro. Ele começou a passar um pouquinho do que era essa expectativa de como o segmento era visto, como eles viam isso, e eu me apaixonei à primeira vista. Sempre fui um apreciador do vinho, e o fato principalmente de voltar para a nossa terra, de estar aqui em São Roque, que formou a gente, que forjou a gente para a vida inteira trabalhando fora, tendo a oportunidade de fazer alguma coisa por uma organização da nossa terra, que leva a bandeira da nossa cidade com tanto orgulho e tanto carinho por todos os cantos, era uma coisa que era abraçar, e abracei com um orgulho, e eu me sinto realizado e muito feliz de estar ajudando a essa família empreendedora, séria, honesta, e que a gente aplaude e se orgulha de estar junto. Que legal. E lá na Argentina você experimentou muito vinho lá?
A gente fazia isso, entre um perfume e outro na Natura, a Entre gente um encaixava. perfume- Eu costumo dizer para eles que assim, eu cheguei para o mundo do vinho com o nariz calibrado por causa da cosmética. Faltava a boca, mas aí o Fábio, o Cláudio e a família me ajudaram bastante. E na área de perfumaria também tem muita prova. Tem Tem detalhes. Você pega, por exemplo, né, o perfume, ele tem o que eles chamam da gota olfativa. Então, num só perfume chega a ter nove notas de aromas diferentes. Ah, né? é? Notas de entrada, corpo, notas de saída. Quando encosta na pele tem um aroma, quando fica depois de 20 minutos é outro, enfim. Esse mundo dos aromas e dos sabores é cheio de detalhes Pô, fascinantes. bem legal. Ele tem o tempo de fixação, não tem? Tem. Alguns fixam mais, outros menos. Então, o perfume vai ficando mais valorizado quanto maior a fixação dele. Enfim. Eu tô usando um desodorante aí que tá falando que é 48 horas. Aguenta mesmo 48 horas? Ó. Depende. Aí também, Depende, né? Se não tomar 48, banho, não adianta. né? Eu tô Se não usando, tomar banho, ninguém já botei perfume ajuda. 48 horas aí, né? Já Milagre não existe. não existe, né? Mas todos, né, esses segmentos hoje tem muito da tecnologia, ingredientes cada vez mais naturais, cada vez fazendo menos mal à saúde e trazendo um benefício cada vez maior, né? Então, é o avanço, né, da ciência ajudando em todos os segmentos. Pois você falou avanço, eu lembrei de um. Fez o merchandising. Olha só. Mas vamos falar o seguinte, começar falando aqui de vinho. Pô, fiquei muito feliz, a gente tava combinando com você. Luciano, quando é que você vai lá falar do vinho? Não, vamos sim e tal. Aí você falou, vamos agendar porque eu vou viajar. Eu vou para a Alemanha. Pô, eu fiquei muito feliz de saber que você está indo para a Alemanha, porque os produtos da Vinícola Góes estarão numa feira em Düsseldorf, na Alemanha. Se viaja amanhã. É isso aí. A gente vai estar indo amanhã, né? De novo, com muito orgulho para representar não só a Vinícola Góes também, mas para representar o trabalho aqui da nossa região. É uma das maiores, a maior feira internacional de vinhos que existe, a maior feira do segmento, né? Tá todo mundo lá, como eles costumam dizer. Para a gente é uma experiência nova. Acho que nós começamos, né, desde desse trabalho que nós vamos falar um pouco ao longo da nossa conversa, mas esse trabalho de revitalização da vitivinicultura aqui em São Roque, orientado para as uvas finas, para as uvas de origem europeia, de mais valor agregado, tem resultado frutos importantes e interessantes, e hoje temos vinhos aqui no nosso portfólio capazes de competir de igual para igual com qualquer bom vinho aí. É um caminho, né? Com muita humildade, nós estamos percorrendo esse caminho com muita humildade, tem muito a evoluir ainda, mas a gente só vai conseguir isso se a gente se apresentar ao mercado, um mercado internacional muito mais exigente. Certamente a gente tem muito para aprender. Então lá é um pouco olhar tendências, apresentar humildemente o nosso produto, oxalá fechar alguns bons negócios. A exportação é importante como negócio também para as empresas brasileiras, né? Nosso país tem as suas inconstâncias, então quando você exporta, você consegue ter uma estabilidade melhor do seu negócio. E também vem um pouco das exigências, né? Acho que a gente precisa, com muita humildade, estar lá encarando o que existe de vanguarda no mercado para que a gente possa evoluir e continuar seguindo no nosso caminho. Pô, que legal. Aí muita gente fala assim, pô, mas o vinho de São Roque é feito em São Roque? Não. A Vinícola Góes, por exemplo, tem uma unidade lá em Flores da Cunha, né? E tem, por exemplo, eu fui no lançamento do Pétalas, que está aqui na mesa. E eu lembro que vocês falaram, a uva do Pétalas, que é um rosé, é toda de São Roque. É isso, Sim, Fábio? é isso. É um projeto que nós já temos desde do final da década de 90, né? Onde trouxeram essas variedades novas aqui para São Roque, e dentre elas a que teve um maior destaque foi a variedade Cabernet Franc, que é a uva que é elaborada o Pétalas, e antes do Pétalas lançamos também o Filosofia, que foi a safra 2014, nós fomos agraciados com um reconhecimento em Bento Gonçalves, na avaliação da safra de 2014, entre um dos melhores vinhos tintos, sendo total 8 vinhos tintos, e o único Cabernet Franc foi o nosso aqui, 100% de São Roque. Então, são variedades que a gente vem trabalhando com elas, vem desenvolvendo novas técnicas nos parreirais, e aí com isso vem depois, mais adiante, o resultado com os vinhos, né? Luciano, pois não. Entre elas, tem algumas outras que logo também nós começaremos aí a desenvolver novos produtos com variedades aqui de São Roque também. O que vocês vão levar lá para a Alemanha? A gente até colocou quatro produtos aqui. O que vai lá para a Alemanha?
Esses 4 estarão Então lá. é o Tempus. Nós vamos com o Trópicos, feito com a uva Lorena, que é uma uva híbrida desenvolvida pela Embrapa, que se adaptou muito bem às condições aqui da nossa região. Então é uma das nossas estrelinhas, aí, um dos destaques, e é uma uva aqui para um vinho branco. Ela consegue ter um posicionamento, eu posso dizer assim, né? Quase que como exótico no mundo do vinho. Até a gente teve num evento internacional na época da Olimpíada, a gente esteve lá no Rio de Janeiro e apresentou alguns produtos e levamos o Trópicos, e até alguns jornalistas americanos o classificaram dessa forma, como exótico, porque ele tem um aroma muito característico ele é uma uva híbrida, que é uma combinação genética de 2 uvas, uma Malvasia de origem europeia e uma Seyval de origem americana. Estou entrando na sua praia. O homem tá treinado, hein? Tá treinado, Desculpa, Fábio? aí, Você se tá eu falar alguma bobagem, você tá dando umas aulinhas pra ele lá. Aprendendo bem. Tô dando umas cutucadas aqui no joelho. Isso. tem a cola aqui Bom embaixo. técnico. Não, senão você vai fazer igual os que tinha um famoso locutor esportivo, né? Que ele tinha um amante no interior, né? E aí ele foi narrar um jogo, né? Do Santos. E tava narrando o jogo lá do Santos. E ele era brigado com o comentarista. Então já era o cara narrando e brigado com o comentarista. E a hora que ele tava lá narrando o jogo, entrou o marido da mulher que ele estava saindo. Entendeu? Opa. E entrou no estádio. Então o que ele fez? Ele abaixou a cabeça e foi narrando escondido. Então, rádio, né? Bola com Pelé, Pelé solta para Pepe. E foi inventando o jogo, entendeu? E aí saiu um gol, entendeu? E aí ele não tava vendo, ele não podia botar a cara que o marido procurando. Aí ele pegou, saiu o gol, né? Então é do Santos. Do Santos! Mengalvio! O comentário saiu. Pelé! Pagão! Pepe! Uma jogada de Mengalvio, Pelé! Que não podia. Então, assim, então se novinho ele vai falando aí, viu? Tá, você. Porque tem muito tipo de uva, não tem? Hoje, em regras gerais, assim, no mundo todo, existe mais de 5.000 variedades de uva. 5.000 variedades? Isso mais conhecidas, e fora as que param em desenvolvimento e ficam só em centro de pesquisas, né? Mas são muitas variedades. Hoje, uma rede de supermercado, uma rede grande, se você pegar as 2 gôndolas ali que tem aqueles enormes corredores de vinhos, você encontra ali mais de 100 variedades facilmente, se você começar a olhar e analisar todos os rótulos que tem ali, né? Do mundo todo, né? Então, tem bastante variedade. Bom, vamos voltar aqui. Você falou Trópicos, que mal? Pétalas, isso eu fui no lançamento, hein? Só para concluir, então, né? O Trópicos tem um pouco essa coisa de ser híbrido de 2 uvas, então ele tem uma parte de aromas muito característicos e um sabor muito fresco, muito mineral, que traz uma coisa bem fresca para o ano. Então, ele é diferente, não tem muita coisa parecida. Então, acho que a gente consegue levar. A gente colocou essa cara meio brasileira dele, né? Essa história do Trópicos tem a ver com a brasilidade, tem a ver com a homenagem à nossa terra. Pô, o Trópico Capricórnio passa aqui na nossa São Roque. Então, tem umas frasezinhas, uns poemas aqui atrás, fazendo uma homenagem. Lê um poema aí. Vamos ler. Vamos lá. Isso é bonito. Como é que é? Tem até poema, vinho com poema. Foi o Roberto Godinho que escreveu ou não? Esse especificamente. Aliás, estamos esperando o Roberto nos dedicar algum poema para um próximo lançamento, que ele fala e escreve como ninguém. Precisa fazer. Né? Nas colinas paulistas iluminadas pelo último zênite solar, o insinuante traço de Capricórnio oferece os seus frutos. Trópicos de aromas envolventes, trópicos de frescor e prazer. Opa, um pouco dessa orgulho da terra, né? Que legal. A gente vai com o Pétalas também, como o Fábio mencionou, é um rosé de Cabernet Franc, que é a uva que tem se destacado aqui na nossa região também, aos poucos se tornando um dos símbolos aqui da terra, dentre as uvas que estão mais bem adaptadas, variedades mais bem adaptadas aqui. Vamos com o nosso ícone, o Filosofia. E hoje, né, por conta desse reconhecimento na avaliação nacional, um pouco da repercussão que teve de mídia, ele é um dos carros-chefes, um dos ícones hoje da nossa empresa, então é importante também levá-lo lá. E vamos com 2 espumantes. Um deles é o Saint-Tropez, que é um lançamento que ainda nós estamos em momento de pré-lançamento. Esse é um espumante também produzido aqui em São Roque. Essa é uma marca que nós temos ela registrada para comercialização aqui em São Roque. Lá fora a gente vai só com tempos mesmo, por uma questão de trânsito de marcas, mas é um vinho, um espumante moscatel
que ficou muito interessante e que vai um pouco nesse momento do espumante brasileiro ganhando espaço em diferentes mercados lá fora, né? Hoje o espumante brasileiro em mercados como o Reino Unido, ele é até requisitado, ele é pedido. Então a gente está num momento interessante. Obviamente que o Brasil é novíssimo mundo nesse sentido, o público do mundo inteiro está começando a descobrir, mas para os espumantes já é uma descoberta se transformando em realidade. Então a gente vai tanto com ele como com o Brut da linha Casa Venturini, que é um dos nossos produtos mais reconhecidos e premiados também, exposto num lounge específico de espumantes que a gente vai ter no nosso stand Brasil lá na Provine. Legal. Ô, Zé Balé, você acha aí que o Luciano e o Fábio Góes, como Tite, convocaram bem a seleção? Mas, Nossa, tá bonito. Não, vai fazer bonito na Alemanha. Vamos fincar um 7 neles lá. Leva 7 vezes. Você vai ouvir muito isso lá. Né? Vai aparecer, tem gente do mundo inteiro lá, então, mas não tem problema. A gente, nada como tomando uns 85 mundiais para a gente conseguir começar a devolver esse bendito 7-1. Deixa eu perguntar uma coisa, eu não entendo nada disso. Assim, o que é a diferença do espumante, do champanhe? Champanhe é uma marca que não pode se usar. O que tem de diferença, Fábio? Aí eu vou deixar agora, o que é? O espumante... Existiu, na verdade, iniciou com o champanhe, né? O champanhe... Aí, onde que a França conseguiu uma denominação de origem, por existir uma região lá que se chama Champagne, então eles conseguiram essa denominação que somente eles podem dar esse nome para a bebida. Então, champanhe é o espumante aqui no Brasil, porém o Brasil leva o nome de espumante. Nós não podemos chamar de champanhe, mas os mesmos procedimentos que eles têm lá, nós temos aqui, os mesmos equipamentos. E como cada país daí tem a sua denominação, como na Espanha é cava, nos Estados Unidos é sparkling, e assim vai cada país com sua denominação, e no Brasil ficou espumante. E agora, esse gás que tem ali, ele é um gás artificial ou é um gás da própria uva? Toda garrafa de espumante que levar o nome espumante, ou champanhe, ou cava no rótulo, é 100% a gasificação natural da sua própria fermentação. Então, no momento da fermentação é feita essa tomada do gás carbônico, essa incorporação dentro da bebida, para esse gás ficar 100% natural da fermentação. Pô, e é muito legal ver toda essa produção, né? A gente já foi assim na adega e olha, e vai para cá, e vai para... É interessante, né, Zé? Você já teve a oportunidade de visitar a adega, Já conheço lá diversas adegas, a gente sempre fazia isso daí. Agora eles evoluíram muito, estão dentro da modernidade, das exigências do mercado. Isso daí é bacana, a gente fica muito satisfeito de saber que São Roque está nesse nível, né, de qualidade, né, de preocupação com a evolução da própria marca. Senão ela teria se perdido, ficaria um vinho aí pequeno, né, uma adegazinha para uma visitação aí de turistas próximos daqui de São Roque, não com esse porte já que a gente está percebendo, que já só de estar participando dessa feira na Alemanha já demonstra a preocupação dos empresários em fazer com que o nosso produto que tenha o reconhecimento internacional. Isso aí a gente fica muito satisfeito. Deixa eu aproveitar esse gancho do amigo Zé para... A gente aqui tem algumas virtudes, né? Temos algumas dificuldades por conta de estar numa região um pouco mais de clima semi-tropical, com alguns desafios climáticos, mas estamos muito próximos de um mercado consumidor imenso, né? Então, essa questão do enoturismo é algo que além de ser vocação da nossa terra, é algo que nos ajuda muito a construir a marca, né? Então, daí vem uma preocupação grande com o enoturismo, com mostrar para as pessoas, mostrar para o nosso visitante o trabalho que está sendo feito, levá-los um pouco mais próximo do mundo do vinho, né? Quebrar um pouco os mitos, né? O mundo do vinho é feito um pouco de, né, daquela coisa, coisa de gente mais fresca, nariz empinado. Então a gente procura trazer isso para uma coisa mais do dia a dia das pessoas, né? Então, treinamento que a gente faz com o nosso pessoal e tudo para conseguir fomentar o consumo do vinho. O brasileiro consome muito pouco vinho comparado com tem outros aumentado, países, não tem o consumo? Tem crescido gradativamente, né? Gostaríamos que crescesse um pouco mais rapidamente. Temos trabalhado para isso. Mas hoje, né, você pega, né, Fábio, países como... Por exemplo, eu recebi aqui o Marco Merguizo, que é um jornalista, especialista só em coisa boa, né? Comida, vinho. Olha, ele falou, até coloca isso, como desetilizar, né? Tirar da elite aí o vinho e ampliar o consumo no Brasil. O país tem uma média de 1,8 litros
por habitante, né? E em matéria de consumo, a gente fica atrás do Paraguai, que é 5,2 por pessoa. Então, é aumentar o consumo, é tornar mais popular o produto sem perder o charme. É popularizar no sentido de tornar ele mais acessível, né? A gente tem os nossos desafios de custo, né? Às vezes me pergunto por que o vinho é caro. Ele é caro porque é uma bebida que tem a sua complexidade, né? Desde o campo, uma safra por ano, depois da colheita, o processo, o tempo que ele fica dentro da adega no seu processo produtivo, o tempo em barrica de carvalho, tempo no tanque, tempo de garrafa. Então, são custos importantes que acabam sendo agregados ao valor da garrafa. Mas além dessa questão de tentar trabalhar com cada vez mais eficiência, tentando torná-lo mais acessível, é um pouco desse ambiente agradável que existe em torno do vinho, né? O vinho está associado a um momento de celebração, o vinho está associado a um momento de reconhecimento e de presente. Hoje, né? Todo mundo que quiser dar um presente bacana, é comum escolher um vinho para dar de presente. Então, ele está sempre associado a coisas boas perante, né? Percepção, né? De consumidor e até de quem investiga isso com mais profundidade. Então, o enoturismo é uma boa ferramenta para isso, tentar compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente tem pelos nossos atendentes, por exemplo, explicando, tirando, não tem nada de errado, eu posso tomar vinho a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu gosto de contar, né, nessas minhas passagens da vida, mano, na Argentina. A primeira vez que eu fui num churrasco era novembro, 35 graus. Cheguei no churrasco na casa do argentino, eles tomando um Malbec com 2 pedras de gelo dentro da taça. Eu sempre ouvi falar que era um crime hediondo. Falei, viu, mas vocês põem gelo no vinho? Eu falei, tá 35 graus, você quer que eu tome ele como? A temperatura ambiente? O melhor vinho do mundo, aprendi essa frase com meu amigo Fábio. O melhor vinho do mundo é aquele que você mais gosta, do jeito que mais lhe agradar. Então, com coisas assim que a gente vai certamente trazer o vinho para um espaço mais fluido no dia a dia do brasileiro e do consumidor em geral. Uma coisa que você falou no lançamento do Pétalas, que é um vinho que a moçada gosta muito, né? Falou que é um vinho para tomar na beira da piscina, a própria cor, né? O vermelho, ele puxa isso, né? Puxa, e é um vinho leve, é um vinho fácil de consumo, então se você está ali numa beira de uma piscina, com algum petisco, alguma coisa, é um vinho que faz uma bela harmonização, até mesmo na praia, dentro de um baldinho de gelo, é um vinho bem leve e refrescante. E tem isso, né? E tem o vinho que combina com a carne, Sim, com o peixe, né? Um pouco mais encorpado, menos encorpado, os brancos mais para carnes brancas e peixes, os tintos mais encorpados para carnes com mais gordurosas, né? Uma costela, uma carne de caça que tem um tempero mais condimentado, e os tintos um pouco mais leves, mais jovens, já para umas carnes que não tem tanta intensidade dentro da boca, né? Então tem sempre essas harmonizações que a gente vai dando várias opções, e opções para todos os tipos de pratos e vinhos você tem que ter também, tá caminhando junto. Que são, né, Fábio, combinações que tornam o momento da comida e da bebida em conjunto mais agradável, mas assim, não é regra. A questão é que é o equilíbrio entre as coisas, né? Uma coisa leve com algo leve, né? Porque senão, se tiver um vinho mais encorpado com uma comida leve, só vai dar o vinho. Se tiver uma comida forte com um vinho leve, só vai dar a comida. Então, se o objetivo é combinar harmonicamente, daí a harmonização, o ideal é que os balanços estejam equilibrados. E o que tem que fazer isso para passar essa informação e achar que o vinho pode ser servido de várias maneiras? É a venda, é o contato lá, por exemplo, quem vai comprar no supermercado, ter alguém informando, quem vai na adega, ter alguém informando. Como é que é esse processo para ir passando essa informação? O que vocês fazem, por exemplo, lá na vinícola? Esse, na verdade, acaba sendo um dos grandes desafios, né? A gôndola do supermercado é um local frio, né? O contato acaba sendo menos intenso, né? Até conto como uma curiosidade, a gente toma um cuidado até de capacitar um pouco o nosso pessoal que faz reposição de gôndola de supermercado, porque às vezes ele está lá, tem vinícola Góis aqui no peito, a consumidora chega e quer tirar dúvida com ele sobre vinho. Pô, você é da vinícola, você vai me saber tirar uma dúvida sobre vinho. Então, uma mínima capacitação a gente sempre promove para esse pessoal, que até eles, às vezes, auxiliam numa venda de uma gôndola de supermercado, por ser um espaço frio. Mas o ideal é num espaço lá como a gente, né? O nosso espaço ali, eventos onde você possa contar um pouquinho de cada produto, como ele combina, né? A gente tem os eventos de harmonização, tem as feiras ali.
o treinamento do nosso pessoal, a gente procura estar sempre com isso na ponta dos dedos, para que são diferentes perfis de consumidores que aparecem. O brasileiro, ainda na sua maioria, gosta do vinho adocicado e não tem nenhum problema nisso. O gosto de cada um, o melhor vinho do mundo, insisto, é aquele que cada um mais gosta. A questão é explicar para ele, ó, bacana, a gente tem uma série de produtos interessantes, adocicados, mas ó, quando o vinho está com menos açúcar, ele apresenta com mais clareza a integridade dos seus aromas e dos seus sabores. Você pode ir com ele no adoçado, mas tenta provar ele com demi-sec, com um pouco menos de açúcar. O que você achou? Agora tenta provar ele seco, percebe esse aroma que ele tem, esse sabor. Então é um trabalho paulatino e cuidadoso. Porque São Roque, né, ficou famoso com a festa do vinho, conhecido no Brasil inteiro, mas ficou muito marcado assim o vinho de garrafão, né? E isso é uma coisa que São Roque tenta mudar hoje, deixa o vinho de garrafão para uma coisa, um vinho que tem todo um cuidado. Como é que é isso? Tem essa luta assim, para onde foi a fase do garrafão, agora é uma outra fase? Olha, a gente tem muito orgulho dessa história que foi construída, né? E respeita bastante, e ainda temos o garrafão no portfólio, cada vez menos, é verdade, ele tem sido cada vez menos utilizado pelos consumidores. Existe um pouco, sim, desse paradigma que a gente diz, né? Dessa história do vinho de garrafão, vinho da dor de cabeça, e isso veio, de alguma maneira, em algum momento, algumas empresas, até de outras regiões aqui próximas da gente, em algum momento escolheram um caminho mais de volume e enfiava qualquer coisa dentro da garrafa e tal. Não vou entrar nesse mérito. O problema é que isso aconteceu e a questão é que a gente precisa, o que tem isso, o que temos hoje é isso e mais. O vinho, ele é eclético, ele serve para distintas situações, distintos momentos de cada um de nós. E a gente procura ter uma opção para cada momento de cada um com o vinho, né? Respeitando o que cada um gosta, né? Então, nenhum problema aqui, mas hoje, se você quiser entender e quiser perceber, como eu disse, o que existe de mais essencial, natural, dentro dos aromas e os sabores que cada uva promove, que o pessoal dentro da adega consegue, na partir da transformação da uva no vinho, passar mais tempo, menos tempo na madeira, tempo que fica no tanque, enfim, detalhes aí que o Fábio pode completar um pouco melhor, ele vai conferindo características diferentes. Então você tem vinhos de uma determinada uva, né, um Cabernet Sauvignon, vamos pegar como exemplo, que é o vinho hoje mais, a rainha das uvas, é o que certamente tem maior quantidade aí pelas gôndolas. Você tem produtos de Cabernet Sauvignon que pode ser completamente diferentes dependendo de onde foi plantada a uva, dependendo do tratamento que a equipe de enologia deu para o vinho. Enfim, é contar isso, é apresentar isso ao consumidor e tentar encantá-lo para ver, olha que bacana que é isso. O vinho traz essa coisa de ter história para contar. A gente percebe isso no nosso visitante. O nosso visitante quer ter uma coleção de histórias para contar. Tem gente que pega a rolha e marca, né? Dia tal, sim, aniversário de não sei quem, dia tal. Tem isso, né? Depois vai guardando as rolhas, né? Eu queria só fazer uma pergunta, talvez, para você. Essa questão que é meio que tradição, todo mundo quer ser um pouco técnico de futebol, né? E também todo mundo quer entender um pouco de vinho. E falando que a determinada uva, essas uvas mais que vocês estão agora com elas, nosso solo não é próprio para o cultivo delas, e que São Roque só seria, vou falar, dar um chute aqui, a Isabel e a Seibel, sei lá, que são essas as que São Roque, o nosso solo é mais apropriado para elas, e essas outras ficariam mais restritas ao sul do país. Então, agora a gente já sabe que até no Nordeste tem uva, né? Hoje, na verdade, as uvas, antigamente só se plantava mais esses tipos, essas variedades, porque é uma uva mais rústica. Então, é uma uva que dá em qualquer lugar do Brasil, com menos trato, com menos tratamento, você vai conseguir colher essa uva. E essas uvas finas, que são as chamadas uvas de origem europeias, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Tannat, Chardonnay, essas, então, tem que ter um trabalho diferenciado no parreiral. E também você tem que fazer um teste para ver qual variedade se adapta ao seu terroir. O que significa o terroir? É o solo
o seu solo, o clima e o manuseio do homem com ela. Então a interação desses 3 itens formam o terroir, e aí você tem que descobrir qual variedade vai ter essa adaptação, principalmente no seu solo. E aí, como eu comentei no início, no final da década de 90, nós trouxemos para cá 40 variedades de uvas que nunca foram testadas em São Roque, principalmente no estado de São Paulo. E dentre elas, de início, já 3 se destacaram, que foi a Lorena, a Cabernet Franc e a Cabernet Sauvignon, e agora estão vindo outro nesse projeto que nós estamos. Logo, logo vamos ter para 2020 um parreiral já com 100% de produção da variedade Malbec. Estamos também trabalhando em cima de 2 castas portuguesas, que são 2 variedades brancas, a Alvarinho e a Verdelho. Já passamos a fase dos testes, estamos em expansão dos parreirais, então é um trabalho um pouco demorado, porque do início que você plantou um parreiral até a primeira colheita são 3 anos. Tem que ter paciência, hein? Não é a partir da primeira colheita que você começa a avaliar a qualidade da uva, porque na primeira colheita o parreiral não está 100% formado. Então, é a partir do 2º ano de colheita, no 4º ano de vida do parreiral. É uma safra por ano. Então, no 4º ano, começamos a analisar a qualidade da uva. E, obviamente, já pega essa uva e levamos para dentro da vinícola para fazer o vinho também. E aí começaremos a analisar a qualidade desse vinho, estudar a vida dele, para você ter um histórico. E aí, nisso, nós vamos ter que ficar nisso aí mais uns 3, 4 anos. Então, já vai dar 8 anos do primeiro ano que colhe. Vai 10 anos. Então, tá vendo? A Malbec nós já fez 10 anos agora, e agora em 2020 que nós vamos começar a ter uma colheita de todo o parreiral dela. E agora, partindo para a parte da indústria, da empresa, quer dizer, você tem que ter outros produtos, Sim. a empresa tem que estar funcionando, tem que estar vendendo, para estar preparando um outro lá na frente. Tem que gerenciar tudo isso. Precisamos das, o que a gente chama das vaquinhas leiteiras, né? Que pagam as contas, que geram volume, geram o tráfego que a gente fala, né? Os volumes de venda. Então, por isso, a importância desse mix distinto da presença nos canais de venda, né? Então, a gente hoje, com as marcas tradicionais da Vinícola Góes, a gente é uma das 5 marcas líderes de mercado no estado de São Paulo, tanto o Grande São Paulo como o interior de São Paulo, de acordo com a Nielsen, que é o instituto que mede essas participações de mercado, né? Com os vinhos tradicionais, né? A nossa linha Tradição, a nossa linha Quinta do Gilbair, que são marcas consagradas nas redes de varejo, né? Estamos aí... Pode falar, assim, por exemplo, a gente acha... Tem merchan? Não, pode falar. A gente encontra no supermercado São Roque... Grandes redes. Falando em grandes redes mundiais, estamos falando de supermercado São Roque, Estância, Bom Lugar, que são aquelas que estão aqui na nossa terra. Aquelas são as nossas, né? O rio mais importante é aquele que corta a minha vila, né? Que corta a minha aldeia, né? Silvano, você tem que, né? Completando do Zé também, e aí, nesse mundo desses vinhos finos, aí tem muito consumidor também que quer trocar, quer sair desse vinho mais tradicional para o vinho fino. E aí, às vezes, mudar de padrão. Mudar de padrão, mudar de estilo de vinho, e aí também dá diferente com o preço. E aí, o porquê da diferença do preço? Só para uma explicação rápida, numa produção que a gente produz, uma uva tradicional, a Isabel, a Niagara Branca e a Bordeaux, 1 hectare plantado dessa uva, nós colhemos de 25 a 27 toneladas de uva. E 1 hectare de uma uva Cabernet Franc ou Cabernet Sauvignon, nós colhemos de 6 a 8 toneladas de uva. Então, tá aí a principal diferença no custo dos vinhos. E depois o cuidado dele lá dentro da vinícola tem algumas diferenças. Depois também. você entra embalagem, Isso, rótulo, muito legal. Ir ao toda essa mercado. preparação. Essas redes, eu falava das nossas aqui, mas quando você fala de GPA, Extra, Carrefour, Walmart, o pedágio é grande para estar presente nessas redes. Não é fácil entrar, né? É você que faz esse contato? A gente está lá, tem aí a nossa equipe lá e a gente também participa ativamente Colocar disso. um produto no mercado Tanto que assim, né, existem algumas redes. As principais a gente tem lá o nosso pezinho, mas existem algumas redes importantes que a gente até hoje ainda não conseguiu, né? Tá com a nossa presença. Esse ano nós vamos ter o Savenhago, que é forte em Ribeirão Preto, é um que a gente tem tentado há algum tempo. O pedágio é muito grande, né? Eles sabem o poder que eles têm, a força que eles têm perante o consumidor. Ali, então a conversa é bem assim, ó, viu? Eu ponho se eu quiser, é você que tem que querer, você que tem que fazer o que tiver que ser feito para você estar aqui comigo. Então, estou inaugurando uma nova loja, a gente tem que mandar uma... A venda também tem que ser feita para eles. E a nossa turma, na hora que você fala em agregar valor, em construção de marca, isso também ajuda nas vendas de volume mais tradicionais, porque a gente vai posicionando o nome da empresa né, as marcas em um patamar que
que é crescente. Então isso também reverte e ajuda lá. Legal. Viu, Você tem umas Wander? fotos aqui, mas pode falar. Não, eu pode só falar. queria, que eu acho que é bacana, Fábio, comentar para o Zé, para o Wander e para os nossos ouvintes, da questão da tecnologia no vinhedo também, que é uma coisa importante aqui da nossa região, que também tem permitido que essas safras estejam resultando Teve que boas. mudar, não dá para ficar só lá no enxadão, mudou muito. A partir de 2011, né? A partir de 2011, iniciamos com o parreiral com o nome do sistema é a dupla poda. Então, normalmente aqui em São Roque realizava-se o plantio, vinha poda, a colheita. Essa poda sempre era no mês de julho, finalzinho de julho, início de agosto, e realiza a colheita nos meses de fevereiro e março, iniciando em janeiro, que é a safra tradicional, tanto aqui em São Roque como na Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E com um pesquisador de Minas Gerais, da EPAMIG de Minas, ele desenvolveu essa dupla poda, que no parreiral, durante o ano, a gente faz 2 podas para sair desse ciclo. Daí nós conseguimos atrasar o ciclo da videira, sair da colheita dos meses de janeiro a março para estar realizando a colheita no inverno. Em junho, no início de junho, e chegando até o mês de julho e agosto, para estar fazendo com que isso, saindo dessa época de janeiro a fevereiro, que nós temos essas pancadas de chuvas, que é um índice mais alto de chuva, e faz com que a gente agregue mais qualidade na uva, atrasando esse ciclo da videira. E isso está funcionando muito, principalmente aqui em São Roque, que nós estamos fazendo, e o pessoal também aí no sul de Minas também estão trabalhando bastante com essa dupla poda. No sul já não se consegue, até pela condição de clima, da luminosidade que a parreira também precisa, eles não conseguem fazer essa dupla poda, esse sistema lá no sul. E isso está agregando muita qualidade para a uva e dando belos resultados com os vinhos. Tá vendo? Tudo isso daí é estudo, planejamento. Você está há quanto tempo na Vinícola Góes? 4 anos. 4 anos. E você, então... E a gente tem que falar aqui do nosso Cláudio Góes, que hoje está lá com a função de prefeito, né? Está lá correndo com a prefeitura, com os acertos, com os pepinos, né? Mas faz parte disso. Saiu da uva e entrou na quitanda, pepino, Entrou na bebida, né? abacaxi. E como é que é? Mas então foi com o Cláudio que você começou a trabalhar. Eu acho que é importante a gente falar, porque o Cláudio Góes é uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo, né? E a gente sempre viu a luta que o Cláudio fez. Você não tinha um lanche quente lá em Canguera, né? Ele começou lá com um trailer, com um Coutinho, e aí foi expandindo. A gente sempre viu essa determinação da família Góes, mas principalmente do Cláudio Góes, que hoje está com uma nova atividade lá. Mas eu acho que é importante a gente falar do peso do trabalho do Cláudio Góes nesse sentido. Exatamente. Muito bem lembrado, Wander. Independente de sermos suspeitos aqui para falar, mas eu me sinto muito à vontade para falar nisso, né? Tendo trabalhado em organizações aí importantes, que eu me orgulho muito. O Cláudio é um empreendedor nato, né? Como ele mesmo gosta de dizer, forjado aí pelas estradas da vida, mas um empreendedor nato, um profissional do mais alto nível, com uma admiração muito grande e que, né? O empreendedor nato, ele é aquele que consegue enxergar coisas que às vezes a gente, né, as pessoas mais normais não conseguem enxergar. Então, essa questão do vinho fino, né, de onde vem essa história? O Brasil começou na era do vinho fino, no pós-Collor, praticamente, quando ele abre a economia do Brasil e aí o vinho importado vem e sobe o padrão do vinho. Então, 1990. Né? Década de 90. Não é à toa que a partir esse trabalho começa no final da década de 90, capitaneado por esse olhar muito forte do Cláudio, liderando a companhia para esse sentido. A questão, uma outra coisa que é importante de contar, dividir com as pessoas, né? O vinho e outras bebidas estavam muito presentes no canal de distribuidores, né? Em um momento lá atrás, o Cláudio, com esse olhar, viu que o autosserviço, o canal de supermercados, o empório, era o futuro. Então começou esse trabalho de desenvolver o canal de supermercados quando pouco se falava disso, né? E hoje é uma realidade. Então, a gente tinha dificuldade de achar o vinho de São Roque nos supermercados da cidade. Exatamente.
E, né, o próprio roteiro do vinho, toda essa questão do enoturismo como ferramenta de marketing, como ferramenta de desenvolvimento não só de Canguera, mas da nossa região. Então teve um papel muito importante. A gente ali no roteiro, né, eu cheguei um pouco mais ativamente para esse mundo mais recentemente, mas a gente escuta as histórias de quem está lá, de quem está, e da importância que teve esse empreendedorismo, esse apoio coletivo, né? E do orgulho que ele tem desse trabalho e da nossa terra, né? De São Roque, né? Eu me sinto muito à vontade para falar, porque acompanhamos este processo, né? Que foi dolorido para ele deixar um pouco... Tudo bem, temos a honra de estar conduzindo a empresa nessa ausência dele, mas deixar aquilo que é a paixão da vida dele foi um momento de dor, mas por algo ainda maior, que é esse desejo de fazer pela nossa terra, pela terra dele, de ajudar, de colaborar, por mais desafios que existam, por mais, né, coisas que às vezes não são do dia a dia, da iniciativa privada para a pública, né? O jeito como as pessoas muitas vezes tratam essa coisa da impaciência e das versões transfiguradas que às vezes algumas situações tomam, enfim. Então está sendo um desafio bem grande para ele, mas o propósito interior, acho que está falando mais alto, e são ciclos, né? O Zé conhece muito bem. Eu queria fazer um registro, já que nós tocamos no nome do Cláudio. Você fala dessa visão empreendedora dele. Todas as participações minhas na política, nós pegamos aí uma cidade também, no primeiro mandato do Mário Luiz, uma cidade que estava ainda muito pouco evoluída nos aspectos sociais, na qualidade de vida, né? Água, esgoto, estava tudo atrasado isso daí. E todas as campanhas que foram feitas para conseguir melhores estradas, como é o caso do acesso, como é o caso de transformar São Roque em instância turística, o Cláudio sempre, nunca, independentemente de questões partidárias, ou de quem estava no governo ou não, nos governos do Mário, do meu pai, enfim, o Cláudio sempre ia nasquelas caravanas que a gente fazia para o Palácio do Governo, para pressionar o governador, ou mesmo para aprovação da lei para transformar São Roque em instância turística. Ele era o representante do Sindusvinho, não sei como é. Acho que foi presidente. Foi presidente, e ele ia, na condição de presidente, sempre dando apoio para essas questões que São Roque também teve que evoluir também como cidade, né? Para poder também hoje abrigar esses empresários que caminharam junto no Progresso São Roque. Isso é importante registrar. Eu defendo muito o turismo, acho que o turismo tem condições de gerar emprego, né, gerar muita coisa. Eu queria entrar só num detalhe que às vezes a gente vê que o roteiro do vinho é muito criticado e por ter o Cláudio na prefeitura e por ser ali da região de Canguera, e Faneu já passou por isso também, muitas críticas. Fala que beneficia o roteiro do vinho e tal. E como é que vocês recebem isso? Porque a gente sabe que muita coisa ali tudo ali foi construído com muito trabalho, muito suor, a família Góes, depois a tia Lina, o Olivardo, que faz um trabalho hoje muito legal. E como é que vocês que investem nessa área sentem quando se comenta isso? Poxa, mas é tudo pro Vale do Vinho, e não considera o trabalho que foi feito ali. Veja, Wander, obviamente que o sentimento, né, nós somos seres humanos, né, fica assim uma certa dor por tudo isso, porque, né, essa visão um pouco mais distorcida, um pouco mais polarizada das coisas, né, mas por outro lado, eu acho que é algo que está nas nossas mãos, talvez mostrar com um pouco mais de ênfase e de clareza para todos. Talvez as pessoas falem isso, né? Hoje nós temos, né, as redes sociais hoje nos permitem acesso a tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo permite dar voz a qualquer um falar o que bem entender, do jeito que bem entender, com a inverdade que bem entender. Denegrindo muitas vezes Então, acho que a melhor forma, né? Nós conversávamos um pouco sobre isso até na nossa última reunião lá do Roteiro do Vinho. A melhor forma de contrabalancear isso é, primeiro, o compromisso com a verdade sempre. Segundo, contando um pouco. Nós estamos falando de um roteiro que existe há 20 anos. E que, né, desde um tempo onde não se falava nada disso. Roteiro hoje, isso falado por quem é de fora, é uma bandeira importante, não é uma bandeira do roteiro, é uma bandeira de São Roque. O roteiro é da nossa terra, é um patrimônio da nossa terra. Então, assim, se as pessoas sentem mais orgulho ou menos orgulho, é um pouco de cada um, mas eu acho que
cada vez mais a gente contando o que acontece no roteiro, né? A quantidade de emprego que se gera no roteiro, a quantidade de coisas boas de São Roque que se expõe no roteiro, a quantidade de publicidade que se gera a partir do roteiro para movimentar a economia da nossa cidade, né? Outra coisa, aí pegando um pouquinho do que a gente pode falar com mais propriedade, né? O roteiro do vinho, eu escuto às vezes, o roteiro do vinho faz coisas para o pessoal de fora, né? A gente viu o ano passado, a gente fez lá o Natal de Luz, que eram coisas à noite, e uma cantata que reuniu 1.500 pessoas, 99% das pessoas da nossa região, da nossa terra. Foi a formatura do colégio Adventista. Né? Foi uma parceria com o pessoal colégio... pedindo bis, é que a estrutura foi muito grande para montar. Aí, bem lembrado, a parceria com o Colégio Adventista, em que 99% ali de quem estava ali aquele dia é o pessoal da nossa região né? E é um evento que tem os seus investimentos, porque a gente quer trazer isso, né? A coisa que a gente brinca, né? A gente faz o passeio da Vindima, que é levar o visitante para colher uva no pé, para conhecer a vinícola, fazer a pisa na uva e o almoço e tal. A coisa que mais deixa a gente feliz é olhar para um passeio e ver as carinhas de São Roque, alguém que a gente gosta de perguntar de onde vem, alguém levanta a mão e falar que é de São Roque, nos enche de orgulho, porque, poxa, dá um prazer imenso a gente mostrar uma coisa bacana da nossa terra para quem é da nossa terra. Eu acredito que com o tempo isso vai acontecendo, não existe essa... Infelizmente, tem gente que se beneficia dessa coisa, desse terrorismo virtual e de notícias, né? Esta polarização deve beneficiar alguns poucos, né? Cada vez mais nós somos uma coisa só. Esses dias estavam com o Arthur, lá neto do seu Vasco Barioni, que ele agora está lá conduzindo o roteiro do centro, que estava com a gente na reunião do roteiro do vinho para que a gente possa trocar experiências e ajudá-los a fomentar cada vez mais outros roteiros integrados, né? Queremos mais que todos que estejam no roteiro do vinho estejam visitando a Praça da Matriz, a Capela do Santo Antônio, o Esqui, o roteiro da Raposo, o Catarina, todos os empreendimentos que mostram o Saboó, a Mata da Câmara, a Brasital, enfim, todas as riquezas que a gente tem na terra. E a gente vai fazer o possível para ajudar nesse processo. E a verdade sempre prevalece. Papai me ensinou, arregaça a manga, trabalha, na verdade, que a justiça, no final das contas, sempre prevalece. Legal, isso é bom a gente falar desse, que a gente ouve, às vezes, o pessoal com desprezo falando. E outra coisa, a Vindima, uma iniciativa da Vinícola Góes, mas não fique achando que o pessoal da Vinícola Góes fica chateado do Olivardo tá fazendo, ou um outro rapaz que agora tá fazendo com ele. A gente já conversou sobre isso, vocês falam, que bom, que tem mais dois fazendo, que mais... Quer dizer, isso tá... Um vai conhecendo o Góes, depois o outro ano conhece do Olivar, quer dizer, essa opção é muito legal e tem o apoio, né, de vocês. Esse ano, você lembrou, a Casa da Árvore, que é uma vinícola nova, o Max, um empreendedor com uma experiência, uma bagagem de grandes empresas, um empreendedorismo, que veio a somar para a gente, fazendo a sua vindima, né, o que o Saque, o Olivardo faz ali, atraindo, né, a gente se ajudou no momento Pato ali também tem, né? O Túlio, que nos lidera hoje no roteiro do vinho, com um trabalho... O seu Fernando Parceiro também, com um trabalho lindíssimo de cultivo de uvas ali. Enfim, eu até fico com medo de fazer alguma injustiça, mas, né, de ponta a ponta o roteiro, cada um com histórias magníficas e em crescimento e aberto a ter cada vez mais gente, tornando o roteiro cada vez mais interessante, complementariedade de negócios. Os visitantes querem coisas inovadoras, querem coisas diferentes, então quanto mais gente tiver, não deixa de ver, né? Nisso, se não tiver, né? Lógico, né? E mais, né, Wanda, aproveitando aí o espaço, né? Tudo dentro da ordem, tudo dentro da lei, né? Assim, surgem coisas, o roteiro do vinho quer que mais se fechar, ao contrário, a gente quer que a gente teve uma polêmica e não quer que tenha vendedor de pão, que foi uma polêmica, não quer que tenha, e jogam, tem isso, né? Mas tudo tem que se encontrar. Tudo dentro do seu espaço, tudo dentro do seu tempo, né? A gente tem alguns empreendimentos novos, né? Alguns containers ao longo do roteiro do vinho, que estão lá tentando se desenvolver, trabalhar, outros negócios, outros segmentos, né? A gente está lá de braços abertos para que seja, né, obviamente, complementar, para que seja feito com ordenação, dentro do que a lei define, dentro do que é certo, dentro do que é justo e o que é equilibrado
equilibrado para todos os que estão lá pagando seus impostos e investindo para tornar não só o Roteiro e a nossa terra o mais atrativo possível. Legal. Vamos voltar a falar um pouquinho da Alemanha. Você mandou umas fotos pra gente aqui que o Lucas vai colocar, porque essa feira que vocês vão da Alemanha é Düsseldorf, né? Que lado fica lá da Alemanha? Você já estava com o mapa lá? Düsseldorf é ao oeste, né? Quase na fronteira com a Holanda. Opa, legal. Bem e a maior feira de vinho do mundo? É a maior feira do segmento. Eles tem duas ou três que gostam de que nem brigar a gente fala, por isso. A luta do século do boxe, a gente já teve pelo menos umas 10 no último século, né? Tem sempre, né? Não, mas em quantidade de expositores, é uma feira muito robusta, significativa, tradicional. E o que tem aí... Então, estão com umas imagens começando aqui. Então, nós vamos estar com o espaço do Ibravin, que é o Instituto Brasileiro do Vinho, né? O espaço do vinho brasileiro. Né? Vinho brasileiro. Então são umas 10, 11 adegas, vinícolas. Isso, o Cláudio Calça que fala em vinícola. Vinícolas, e não chamar de vinhateiro, vitivinicultor. Vitivinicultor, isso. Por exemplo, olha que foto, esse o que é? Um stand... Esse é o stand que estaremos todas as 11 vinícolas brasileiras que vão estar expondo, né? Tem desde algumas vinícolas mais consagradas que já exportam atualmente seus espumantes e seus vinhos, e até algumas outras duas, assim como a Vinícola Góes, que vão estar pela primeira vez também, né, buscando seu espaço, apresentando seus produtos. Né? Aqui vai ser um espaço aí nesse brasileiro. Canto esquerdo da foto tem um lounge que vai ser feito de espumantes, né? Um espaço específico para os espumantes. Vão estar os espumantes de todas as 11 vinícolas aí, todos juntos, sendo apresentados por um especialista em espumantes, que vai estar aí mostrando para o estante. E aí, ao longo aí da frente do estante, cada mesinha dessa é um expositor, é um vitivinicultor que vai estar falando dos seus próprios produtos. E aí, negócios, enfim, oportunidades, exportações. E lá para trás, algumas mesinhas para algumas outras conversas de negócio, enfim. Essa imagem é o que mostra o espaço de cada adega aqui, cada vinícola, né? Cada vinícola vai estar. Você vai ficar o dia inteiro lá? Das 12 às 19 horas, são 3 dias de feira, e vamos estar lá assim, né, arranhando um pouquinho, né, nas línguas. Mas vai bem. O inglês acaba sendo a língua oficial, então a gente vai lá se virar um pouquinho. Mandando bola no cartãozinho lá, né? Funciona cartãozinho aí, Dois? Cartãozinho? Funciona. Cartãozinho, né? Ainda é o cartão no Zap, o cartão eletrônico. Vamos lá. Funciona. Ó, e essa imagem aqui. Aí, né, tentar criar um espaço para que o visitante possa vir, descobrir um pouco, né? O vinho brasileiro, o mundo conhece pouco ainda, né? Então, até aí o Ibravin preparou um material também bem didático, falando, né, das regiões vinícolas do Brasil, enfim, para ajudar ao mundo conhecer cada vez mais o que a gente tem a mostrar. A gente tem mais fotos, né, Lucas? Vamos ver aqui outra que a gente tem aí. Esse é um outro ângulo, né? São todos ângulos. Isso aí é um pouco do que vamos ver se vão mudando, se vai ter alguma... por exemplo, aqui, você tinha mostrado para mim que já aparece o logo da Vinícola Góes. Mesinha de cada um vai ter uma mesinha. Na próxima foto. Vamos lá, próxima foto lá. Dá para ver no cantinho aí, esse da esquerda aí. O primeiro da esquerda aqui, ó. Já tá lá o logotipo da Vinícola Góes na Alemanha, hein? Bem legal isso, né? Um orgulho, né? Sim, vamos mais uma foto lá. Aí vamos. Acabou? Acabou. São essas fotos. Então, olha, bem legal. E a gente sabe que o investimento para estar lá não é um investimento pequeno, né? Não, não é. É uma aposta, né, que a gente tem feito, e, né, a exportação como negócio, como eu comentei já, também é uma coisa importante. Nosso país tem as suas intempéries, então ter um pouco dos segmentos das vendas direcionado para o mercado externo ajuda também no equilíbrio do negócio. Mas não adianta, né? Todo mundo que exporta compartilha da mesma ideia de que há que se fazer alguns investimentos, há que se expor, tá lá, olho no olho com cada um deles, mostrando as virtudes, e aí batalhando para que até isso virar um segmento sólido, tem que apostar. Então a gente está disposto, né? A vinícola, o nosso conselho comprou a ideia de que esse é um caminho interessante para o nosso futuro, então a gente vai lá
dentro das nossas possibilidades, sem nenhum passo que seja maior do que as nossas possibilidades, com muita consciência, mas querendo sim um lugar ao sol dentro do mundo. Você do trouxe esse folheto aqui para esse livro aqui que é bem legal. Esse que está comigo aqui é só de espumantes. Esse é o folhetim que vai estar disponível naquele cantinho esquerdo que a gente viu, que é o lounge, que vai ter, que é o espaço dedicado aos espumantes, que hoje carregam muito forte a bandeira do Brasil. E você vê aqui grandes fora, vinícolas, né? E aí vamos chegar aqui, eu quero achar... Ó, por exemplo, você ter orgulho de ter o logotipo, né, da vinícola Góis, né? Presente nesse folheto. Esse aqui tem que guardar isso aqui com... Tem que mandar para o museu isso aqui da vinícola. Olha a marca da vinícola Góis chegando na Alemanha. Tem gente que fala, foi lá, comprou isso. Mas precisa ter condição de comprar o espaço e lá fazer todo esse investimento. Vocês estão trabalhando para esse evento já há meses, acredito. Sim, não decidiram a semana passada, né? Isso aí, estamos falando de setembro, outubro do ano passado, decisão final, uma ideia que vem amadurecendo há algum tempo. Justiça seja feita, Wander. Existe um trabalho muito forte da Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações do Governo Federal, junto com o Ibravin. Então, fomentando a exportação do nosso país. Então, por exemplo, esta feira, nós e as outras vinícolas teremos as nossas despesas de locomoção e de manutenção e de hospedagem lá, mas o espaço da feira é 100% pago pela Apex, pelo governo federal e pela essa parceria com o Ibravin. Então, eles também apostando nesse desenvolvimento das exportações do vinho brasileiro e apoiando com recursos. Agora, além da Alemanha, você já tem ideia aí outras feiras internacionais? Um passo de cada vez, né? Passo de cada vez, né? Vamos para essa, vamos entender o que significa estar lá, o feedback, o que existe de vanguarda no mundo do vinho também é uma oportunidade de estar observando. Eu acho que o fato de estar também reverte em coisas positivas aqui para o mercado externo, né? Vamos tentar, mostrar um pouco disso, o que é esse feedback, o que é essa recepção. Uma coisa bacana, né? O próprio, ali atrás você tem o material, se você quiser, que é o material do Ibravin. Vinhos do Brasil, tudo preparado em inglês, né? Em inglês. Falando um pouquinho do que a gente tem aqui, as principais uvas, mas eu vou passar para você aqui. Eu vou só tirar. Esse material, por exemplo, que vocês recebem, assim, é encaminhado, por exemplo, à biblioteca municipal, que às vezes vai lá alguém fazer um trabalho, buscar alguma informação do vinho. Vocês procuram mandar material para a biblioteca, nesse sentido, para alguém fazer pesquisa? A gente tem algum acervo ali conosco. Regiões, né? Então, aí, o que eu queria ressaltar aí, não sei se o nosso amigo consegue pegar, mas é um mapa que tem as regiões vinícolas do Brasil, e ali, né, o fato da gente estar participando disso, também está lá, leste de São Paulo, como uma das regiões emergentes de produção de vinhos finos no Brasil. Era uma coisa que até pouco tempo atrás, né, estava lá, a gente mal estava nesse mapa, né? Então, a hora que você está junto, você começa a aparecer, a gente começa, dentro do próprio país, ganhar um pouco mais de evidência. E aí, mais para frente, quando fala das regiões emergentes, o texto cita a nossa cidade, né? Fala, vale de São além das regiões emergentes. Vamos ver se eu chego aqui. Ele comenta. Ele é Serra Gaúcha, Campanha, Planalto Catarinense, Vale do São Francisco. As regiões mais consagradas, eles colocam um pouco mais de detalhes, mas aí as regiões emergentes eles vão citando de maneira... Brasil, fala da variedade da comida. Não, você... Acho que eu passei aqui. Você que chalhou. Enfim, você jalhou umas 30 a gente vezes ajudou daí, aqui já decorou, né? E, aliás, outro detalhe que está aqui o nome da nossa. O que eu queria. É só para serrar, porque eu queria ressaltar, né, Wander? Assim, quando fala das regiões emergentes. Aqui, cadê, né? Onde está isso? Agora também. Ô, Fábio, você tirou a folha de sacanagem, hein? O Luciano preparou tudo, eu vou chegar lá e vou mostrar, e você foi lá e cortou a folha dele, hein? Não, calma. A gente. Ao vivo, quem? Não tem, tranquilo. Aqui, aliás, quando a gente fala das regiões emergentes, né? Deixa eu passar. E aí menciona aqui, ó, quando você fala em São Paulo Countryside, que é o interior de São Paulo, você vai ver aí tem São Roque citado, além de ser uma região tradicional num novo momento tá aqui, ó, da vida. São Roque. O que diz aí é que, além de ser uma região tradicional que vive um novo momento da sua vitivinicultura, existem outras regiões despontando com vinhos de altíssima qualidade, né? Então, isso é bem legal. Então,
Não, e essa divulgação do vinho de São Roque, acho que a cidade só tem a ganhar, a gente tem que valorizar isso, né? E outra coisa, vocês fazem a divulgação, tem divulgação nacional, já apareceram em várias revistas, mas vocês nunca deixam também de divulgar na mídia local, né? Você pode ver que a Vinícola Góes está sempre participando, está fazendo com que a população participe, né? Não é, estamos divulgando, o nosso público é fora de São Roque e esquece aqui, não. Tem sempre essa participação também com a cidade, né? Sim, é fundamental isso, né? Porque nós todos nos ajudamos, né? Isso aí, obviamente, que tem um trabalho aí dedicado. A Vinícola Góes completa 80 anos, 4 gerações de uma família. Vai ter uma festinha lá ou não? A gente está preparando algumas surpresas. Provar o vinhozinho. Já vou até antecipar uma delas. Uma surpresa pra gente. Nós estamos preparando um livro de 80 anos, um livro de capa dura, com todo um trabalho profissional aí de um grupo que é especialista nesses livros, que contam com fotos e textos, um pouco desses 80 anos e todos os momentos marcantes dessa história, que tem sido emocionante, né? Eu me sinto um privilegiado de estar só escutando algumas dessas histórias que vão estar dentro desse livro e enfim, vai ser um marco bem... Que dia, que mês que é o aniversário? Tem um mês, tem uma data específica de fundação? Existem algumas datas específicas, né? O lançamento do primeiro vinho, a primeira safra, a primeira participação, mas o marco vai estar estabelecido mais ou menos ali final de julho e início de agosto. Em princípio, é o momento que a gente prevê o lançamento do livro, né? Pô, que legal. Mas aí temos algumas... acho que até o próprio investigação dessa história que vai acontecer nesses próximos meses vai nos ajudar também a estabelecer marcos mais específicos. Legal. Acho que valeu esse papo aqui, a gente bateu o papo uma hora, deu pra gente colocar aqui, principalmente falar desse investimento internacional e do que está sendo realizado. O Cláudio, quando veio aqui, ele comentou que o turismo é muito importante, mas representa 8% da Vinícola Góes. Quer dizer, o investimento no turismo fundamental, mas também tem outras áreas aí no comércio, na venda, que representa a maior fatia, né? Sim, o varejo, né? A indústria e o varejo, com sua participação maior. Mas o turismo, se bem tem uma representatividade, né, desses 8%, como foi mencionado pelo Cláudio, ele tem uma capacidade de agregação de valor para a marca, da pessoa que chega no nosso espaço, por exemplo, e às vezes está ali no lago, olhando para o trenzinho passando, mas ele está tendo contato com a nossa marca, está contando da experiência bacana que ele teve. Eu acabei respondendo rapidamente a sua pergunta, essa importância de estar comunicando com o São Roquense através dos nossos meios, da nossa mídia, da nossa imprensa local, também é importante, né, para que o São Roquense também é uma ferramenta de divulgação com orgulho da sua terra e mostrando as coisas bacanas que tem na nossa terra, e a gente humildemente tenta se posicionar como uma dessas coisas que o São Roquense possa se orgulhar de estar contando para o seu amigo de São Paulo, para o seu amigo do Rio de Janeiro, de outros estados, até de outros países. Ó, minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não, mas isso daí, porque muita gente... São Roque, terra do vinho, né? Essa é a primeira, uma marca, né? É a primeira lembrança. Hoje, né? se fala. Até hoje realmente marcou muito aqui. Ô Fábio, hoje tem jogo de futebol, quando sai um gol do time da gente, que vinho que a gente tem que tomar aí pra... Hoje, quando é quando o time ganha. Podemos hoje com um espumante, um moscatel que quando o time ganha, vai e quando estourar o espumante. Estamos falando em Corinthians. Corinthians, essa é corintiana. Não é Copa do Brasil, essa é Copa do São Paulo. Tem muito São Paulino que agora. São Paulo. Tá falando da Copa do Brasil. São Paulo joga contra o CRB. CRB, não vamos falar de Libertadores, pô. Aí eu vou estourar um espumante pro Deportivo. Não seca, pô. O Cláudio falou pra mim que lá só tinha Corinthians. O Cláudio falou que só corintiano. A única exceção que ele abria era pro nosso querido Eliseu, que infelizmente não deixou, que era São Paulo. Então tem mais São Paulo lá? Tem mais, ó. Tem bastante São Paulo, mas tem muito mais corintiano. Porque o Luciano, quando ele levou a carteira profissional dele pra ser contratado, ele mandou a carteira profissional naquele plástico com o símbolo do Corinthians. Então, a carteira profissional. Investigar, né? Aí o Cláudio olhou e falou assim: pô, o cara é corintiano, hein? A carteira profissional aqui, né? Eu tinha um amigo que trabalhava numa empresa e ele era palmeirense doente, né? E ele fazia a contratação, né? Aí quando o cara ia contratar e pegar a carteira, pô, infelizmente no Corinthians não vai dar. Não, eu tiro e tal, mas o Cláudio se mandou pro Cláudio a carteira como corintiano. Você é corintiano? Eu sou corintiano, acabou de falar aqui também, pai, né?
essas coisas boas que o papai ensina desde pequenininho e Pô, eu tal. tô ensinando meu filho a ser corintiano, ele quer ser santista. Já veio com a camisa do Santos aqui, pô, não tem mais jeito. É mesmo? Já perdeu. Tenha dó, deserda. Então também não tá bem pra perder nada. Ele falou, pai, se você dizer, o que que eu vou ficar sem? Nada, filho, não tenho capital. Mas é São Paulino, corintiano, e Zé Balaio. Corintiano, pelo amor de Deus. Já falei diversas vezes aqui. E se o time ganhar, comemora com espumante. Aí se o time perdeu, deu zebra. Aí vamos com um brancozinho, um branco sem gás, um branco normal, um vinho branco seco, tranquilo. Só para tirar o estresse do jogo. E vinho é para todos os momentos, né? Com certeza. E vinho... É bom ter que tomar um copo de vinho por dia, é bom pro coração? Isso... É verdade isso, Helena? É uma boa pergunta, né, que você fez. É verdade, normalmente, para trazer esses benefícios para a nossa saúde, né, são sempre os vinhos tintos. Então, o tinto, ele no momento que a gente está elaborando os vinhos tintos, a casca, ela faz parte do processo, né, no processo de fermentação, e todos os benefícios encontram-se na casca da uva. Então, por a casca fazer parte do processo na elaboração do vinho tinto, a gente arrasta da casca todos esses benefícios. Que os principais compostos fenólicos são o resveratrol e o flavonoides, as duas principais substâncias que nós encontramos que trazem esse benefício para a nossa saúde. E se o sujeito for abstêmio, o suco de uva faz esse? O suco de uva também, para também? quem tem alguma restrição, que não pode consumir álcool, suco né? de uva é uma delícia, o hein? suco de uva, mas tem que ter um cuidado, isso que o Luciano comentou. Tá tendo muito suco de uva com maçã, né? Também, que deve Não, é só cuidado. O que é isso? o cuidado antes do suco é de ter essa atenção na hora de comprar o suco, com essa ideia de trazer esse benefício para substituir o vinho. No rótulo tem que ter a palavra integral. Então ele vai estar lá, suco de uva tinto integral. Tendo a palavra integral, ele é o único suco considerado 100% natural e que traz esses benefícios para a nossa saúde. Isso que eu ia falar, tem muito suco de uva com maçã. Tem, é que daí é um misto, porque daí a maçã tá mais barato? Tá mais barato, com certeza. Porque eu já vi para fazer um litro de suco, 2 quilos, não sei. Normalmente, para grande empresa que tem alta tecnologia, 1,5, 1,6 quilos, a gente já consegue fazer 1 litro de vinho. Isso cresceu muito esse mercado, né, de suco, cresceu, né? Suco integral, com essa pegada natural também, né? O Fábio mencionou isso bem, porque existe hoje muitas opções no mercado, né? Você pega um néctar, que embora o nome seja então pomposo, eu achava que o néctar era o puro. Na verdade ele tem mais açúcar, né? Quando eu vi o açúcar, nossa, isso é o néctar. Muita diluição. Aí não, tem mais açúcar. Sempre quando for integral, é 100% sem adição de açúcar. Somente açúcar da fruta, a frutose. Então, sempre, isso é lei. Então, todo suco que tiver a palavra integral, ele não tem um vestígio de açúcar adicionado à sacarose. O néctar não. O néctar, além da diluição, que é grande, todo produtor que faz o néctar, ele parte do suco concentrado, ele não parte da uva. Então, ele compra quem produz o suco concentrado, desse suco concentrado, né? Ele vai fazer uma diluição, normalmente uma parte de suco mais 6 partes de água, resultado de 7 partes. Do resultado de 7 partes, ele pega 50%, que agora virou a nova lei, era 30% antigamente, há 2 anos atrás, e desses 50% ele completa com mais 50% de água ainda. Ao tamanho da diluição que tem. Batizado, hein? Isso pega é o néctar de uva. Ou néctar falando de uva hoje, da uva. Quando a gente pega refrigerante, tá lá assim, contém 2% de aí suco. Só 2%. Do resultado de 7%. Imagina. Que é a diluição que fica ali do 100%. Tem que evitar que a nossa criançada consuma esse tipo de... Pode consumir, pode, mas como um refresco, não com a intenção de trazer esses benefícios para a saúde que o vinho tinto traz e o suco integral traz também. Fábio, muito obrigado. Vem outras oportunidades para falar de tranquilo. Pode tem muito detalhe, né? Tem bastante. O mundo do vinho é muito diversificado e a todos aí que estão assistindo, escutando. Hoje existem programas de rádio, de televisão, tudo falando do vinho, do consumo, da alimentação. Em qualquer hora, não tem problema. Pode consumir. E o Luciano Coelho, né? O grande Luciano Coelho, né? Falou na rua da gente lá. Sim. Na José Henrique da Costa. O Fabinho vai abrir um Pétalas em homenagem ao São Paulo. Senti que ele mandou alguma. Aí já pode ser uma brincadeirinha. Uma certa maldade. Uma maldadezinha aí. Obrigado, Fábio. Obrigado. Sucesso lá na Alemanha. Sucesso. Tá bom? Manda fotos pra gente, manda um cartão postal pra gente. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Um abraço pro Lu Coelho, amigão nosso. E obrigado por abrir esse espaço pra
pra gente, pro mundo do vinho, que é uma marca tão registrada da nossa terra. Um prazerzão ver o amigo Zé Balaio. Você falou que aqui. um dia você foi fazer, a professora pediu para fazer um trabalho para entrevistar um vereador. Isso, você tá achando que foi o Zé Balaio? Eu tenho quase certeza que foi o Zé Balaio que recebeu a gente ali. Muito orgulhoso de te ver agora. Aprendendo um pouquinho posição da vida pública ótimo, e né, todas essas coisas que marcaram tanta formação da gente, né? Esses nossos homens públicos e essas inspirações que a gente teve e que a gente procurou aprender. E a gente fica mais feliz agora de ver vocês dois aqui assumindo esse protagonismo aí na cidade. Isso é muito importante e a gente fica muito orgulhoso que São Roque está seguindo esse caminho. Legal, muito obrigado. Obrigado ao Lucas Berlato, na equipe técnica, direção do nosso Jair Ribeiro. Valeu, sucesso lá e conte as novidades pra gente. Abraço a toda a equipe lá da Vinícola Góes, a Carol, do BAC, enfim, tem uma turma grande lá, né? Tem uma turma bem legal que trabalha lá em muita harmonia. Um abraço, obrigado, até amanhã. Um abraço.